Irmãos, quero dar continuidade então ao nosso estudo de Apocalipse. Então falamos dos sete selos rompidos pelo Cordeiro, e agora entramos nas sete trombetas. Gente, me perdoa. Tem alguém que está nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Levanta a mão bem alto. Tem 3 pessoas aqui. Levanta, porque a gente vai te dar um cartãozinho para você pegar um presente depois. Prometo que é um presente, tá? Tem mais alguém pela primeira vez aqui? Não? Então tá bom. Então preenche o nosso cartãozinho, você vai ganhar um presente na saída, uma demonstração de carinho para vocês, tá bem? E agora sim, agora que o Integração vai me deixar pregar, né? Nós vamos dar continuidade então ao texto de Apocalipse, vamos entrar agora no capítulo 8, e vamos falar das 7 trombetas, ou dos 7 anjos que vão soar as 7 trombetas. E eu já falei isso aqui, mas eu quero repetir. O livro de Apocalipse é um livro extremamente recheado, preenchido por símbolos, né? Então, você vai ver várias vezes ele falar do número 7, então são 7 selos, depois são 7 trombetas, depois são 7 taças de flagelos de Deus, e assim você vai percebendo que o livro de Apocalipse, ele foi escrito e foi forjado de uma forma que, se a gente não se atentar, se a gente não prestar bastante atenção, a gente acaba não entendendo nada, né? Para isso, eu preciso trazer para a gente a lembrança de que, quando o livro de Apocalipse vai usar ele vai usar de alguns artifícios que a gente precisa entender. Primeiro, o livro de Apocalipse ele não foi escrito para a gente lê-lo como nós estamos lendo. Pelo contrário, ele foi escrito para você ouvi-lo. Por isso que muitas vezes o livro de Apocalipse vai se tornar repetitivo em alguns processos. E o 7 é o que a gente está vendo, exatamente isso. Você vai ver o fim do mundo acontecer 3 vezes, pelo menos, por causa desse número 7 aí. Os 7 selos vão ser rompidos, o mundo vai começar a ser desfeito e vai terminar no 7º selo. As 7 trombetas, o mundo vai começar a ser destruído e vai acabar na 7ª trombeta. E as 7 taças dos flagelos ou da cólera de Deus também vai começar e vai terminar. Por que está sendo tão repetitivo? Porque o autor precisa jogar na mente do cristão daquela época, que não tinha acesso à sua Bíblia do jeito que você tem. Olha para a sua Bíblia. Sua Bíblia está organizadinha, bonitinha. Tem até número grande para definir capítulo e números pequenos. Então, isso que você tem hoje, naquela época não era assim, né? Você tinha um valor agregado ao papel e à tinta enorme. Então, você tinha um livro, e esse livro normalmente era lido e relido e relido e relido várias vezes para as pessoas. Então, era uma forma de fazer um tipo de memorização, como seria o final desse tempo, o final desses dias. Por isso que muitas vezes você vai ver o Apocalipse citando isso. Muito obrigado, minha irmã. Então, agora estamos aqui na segunda narrativa do final dos tempos. Não sei se você percebeu, né? Porque o fim já tinha acontecido na abertura dos selos, e agora ele vai acontecer de novo. E eu quero te convidar a ler o início dessa abertura, o capítulo 8, versículo 1 até o versículo 6. E eu quero que você preste bastante atenção no que o texto de Apocalipse está falando repetidas vezes para você, tá bem? Com toda a reverência, mas ainda sentados, leiamos a palavra de Deus. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, lembra os 7 selos? Ele está abrindo o 7º. Houve silêncio no céu cerca de meia hora. E alguém disse, depois eu conto para vocês o que falar. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar
e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, e que a Tua palavra, Deus, exclusivamente a Tua palavra e o Teu Espírito, possam, ó Deus, nos confrontar, nos tratar, nos preparar para aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, cremos de uma forma direta, de uma forma plena, que o Senhor está nos preparando para grandes coisas para o Teu reino. Então, nos ajuda a entender tudo o que o Senhor está fazendo, para que possamos Te servir da melhor forma possível. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos, porque Teu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Amém. Eu quero chamar a atenção, agora que a gente entendeu que João está repetindo essa história, esse processo, para trazer luz à mente do cristão do século I, como que vai se desenrolar esse final, essa demonstração de poder de Deus. E agora que a gente está começando a entender que ele está repetindo e fazendo e expressando de formas diferentes para que isso fique claro ao cristão do primeiro século, eu quero te fazer observar alguns pontos muito importantes. Por exemplo, o versículo 3. O versículo 3, o versículo 1 começa dizendo que o 7º selo foi rompido. O versículo 2 vai dizer que anjos se prepararam para tocar trombetas. E o versículo 3 diz que um outro anjo apareceu. E esse anjo trazia em sua mão um incensário. E que foi dado a esse anjo muito incenso para se queimar com as orações de todos os santos. E isso nos chama a atenção a um princípio que nós temos falado toda quarta-feira aqui. Se você não veio a quartas-feiras, se esforce, venha, porque talvez seja o culto mais importante que a nossa igreja tem. E talvez seja um dos momentos mais importantes que nós temos como igreja de Cristo, estar orando. Ele nos chama a atenção aquilo que já foi falado no domingo passado e será refalado esse domingo à noite. Fala sobre oração. É muito interessante perceber que antes, quando o Cordeiro toma da mão daquele que está sentado no trono, capítulo 6 de Apocalipse, o livro selado, o texto diz que os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, e eles tinham em suas mãos harpas e taças cheias das orações dos santos. E então dá início ao rompimento dos selos. Ou seja, antes do início do fim, o texto faz questão de dizer que esses seres que estão no céu estavam com as orações do povo de Deus em suas mãos. E passa todos os selos, e aí começa de novo agora o ciclo das trombetas. E a gente acabou de dizer que depois que o 7º selo foi rompido, 7 anjos se prepararam para tocar trombetas. Mas antes que eles tocassem as trombetas, um anjo apareceu, e ele estava com um incensário, e foi entregue a ele muito incenso para queimar diante de Deus com as orações de todos os santos. Se a gente der um salto agora e formos para o capítulo 15, se não me engano, veremos um mar de vidro, como vidro e fogo, e lá estarão os santos remidos, e eles estão nas suas mãos com harpas, e eles estão louvando e orando a Deus, cultuando a Deus, com orações de graça e de louvor, entoando o cântico de Moisés. E então começa o derramar das taças e dos flagelos. O que eu estou querendo dizer para você, meus irmãos? Que Apocalipse está deixando claro nas suas 3 narrativas apocalípticas de final do mundo, que o que está paralelo a isso, ou que antecede isso, o povo de Deus está orando. As orações se apresentam no momento final, no momento do fim. E por que isso é importante para a gente entender como igreja? Porque, em pleno século XXI, o estudo da palavra nunca esteve, talvez, em um nível tão alto como no nosso tempo. Quem aqui já acessou o YouTube? Levanta a mão.
Não precisa levantar a mão, não, que eu sei que todo mundo já levantou, né? Ficou meio óbvio. Mas, se você hoje for no YouTube e você escrever nomes específicos de pessoas que são grandes conhecedores da palavra, você vai ter estudos aprofundados em um nível que talvez a gente não vá ver outras pessoas conseguindo chegar. E esses homens de Deus vão ter aí horas e horas de estudos bíblicos para enriquecer a sua mente e o seu coração com o que a palavra de Deus de fato diz e o que ela ensina. E isso nunca esteve antes na história. Nunca. Você nunca teve tanto acesso à palavra de Deus como hoje você pode ter, sim ou não? Você nunca teve um povo de Deus tão apto a estar preparado como no seu tempo. Nunca teve na história. Você nunca teve um povo de Deus com tanto potencial financeiro como se tem hoje. Nunca. A igreja nunca foi tão rica como hoje ela é. Se você juntar, né, todas as igrejas, por exemplo, você vai ter um poder de atuação financeira incalculável praticamente. Você nunca teve tanta gente crente no mesmo ambiente, sim ou não? Hoje, se nós juntarmos, por exemplo, com os católicos, nós somos quase 80% do país, ou até mais, acho que é 90% do país, de um país grande como o nosso, com mais de 200 milhões de habitantes. Mas, diante disso, eu fico em crise com o cenário. Como é que um país ou um povo cristão tão rico, com tantas ferramentas e com um número tão esmagador de maioria, ainda consiste em um dos países mais corruptos do mundo? Ainda se é vendido para o exterior que o nosso país é um país prostíbulo, onde tem estados inteiros do nosso país que são conhecidos mundialmente como um lugar onde você pode ter experiências sexuais com crianças de 9 a 19 anos. Onde o sistema de segurança e o nível de blindagem mais alto que se pode ter no país é insuficiente para segurar os projéteis de um fuzil. Algo comum no nosso tempo. Quero dar um testemunho que, algumas semanas atrás, eu e o pastor Daniel fomos deixar a Lara, minha sobrinha, minha cunhada filha, na escola em Caxias, e fomos para uma reunião de pastores que ia ter, não sei o nome da cidade aí. E aí a gente foi seguindo o Waze, a gente estava conversando, eu conheço Caxias, sei que Caxias é perigoso, Duque de Caxias, né, é perigoso, mas eu estava conversando entretido, ele estava dirigindo, quando a gente percebeu, a gente estava dentro de uma favela, extremamente perigosa, que eu não vou lembrar o nome também, mas nesse dia a gente foi entrando pela favela assim, eu falei, cara, abaixa os vidros, peguei a minha Bíblia, botei assim na frente qual é o nome desse negócio aqui, do assoalho do carro aqui, eu falei assim, Daniel, eu sei que isso é de Minas, mas fica tranquilo que bandido tem consciência social, eles não matam pastor, não. Aí ele ficou mais nervoso ainda, e a gente foi andando, e a gente deve ter visto ali uns 40 bicos de fuzil dentro daquela favela. E o pessoal fala que bandido não trabalha de manhã, trabalha assim, tá? Porque eram 8 da manhã, eles estavam lá, nos seus postos. Como, gente? Como que essa matemática funciona? Porque sabe a única coisa que eu vi palho duro com fuzil naquela comunidade? Igrejas. Cada esquina tinha uma. Como que funciona essa matemática? Isso não nos choca? Como que uma comunidade repleta de igrejas está repleta de fuzis? Como que um país repleto de cristãos está repleta de prostituição, de corrupção? Como que nós, cristãos, entendemos e lidamos com isso? Talvez porque
diante de um povo cristão em pleno século XXI, com tantos artifícios para aprender a palavra, tanta capacidade de conhecer, entender e se aprofundar no texto bíblico, com tanta e tanta, massiva e massiva oportunidades de se ter uma igreja, de fazer parte de um corpo, de estar em comunhão, nós talvez sejamos a geração ou o povo de Deus que menos ora. Que menos desfruta ou produz esse incenso que sobe a Deus como aroma suave. E aí, talvez, vamos começar a observar que, quando nós olhamos o que a Bíblia e que Apocalipse está dizendo sobre o final dos tempos, ele está falando algo categórico. A oração é algo comum naquele tempo. O relacionamento com Deus é algo comum para aqueles que são de Deus, que são do povo de Deus, que fazem parte do povo de Deus. Não sei se vocês lembram, mas antes, depois dessa narrativa, o texto diz que tinham 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, e foi dito uma coisa a esses anjos: calma, nenhum mal pode acontecer, nada pode ser derramado sobre a terra, antes que nós venhamos e selamos cada um daqueles que são povo, filhos, servos do Deus vivo. E hoje eu queria te chamar a atenção, como foi dito pela manhã, nesse momento do crescer aqui. Não sei se o crescer dos outros módulos foi tão aquecido como o nosso, mas o nosso foi bem aquecido, todo mundo falou, praticamente. E eu queria chamar a sua atenção, agora te convidando a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 17, versículo 3. Para trazer um princípio para você que deve estar ecoando e ecoar em sua mente todos os dias da sua caminhada cristã. E diz assim, João capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviastes. E a vida eterna é esta, que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviastes. O final dos tempos, ele é definido, ele antecede o final dos tempos. As orações de todos os santos citadas, as orações de graça e de louvor a Deus, por aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez. E as orações que são derramadas, entregues pelos anciãos, os 24 anciãos. E eu quero te lembrar, de uma forma categórica, essa manhã, que a vida eterna, ela se resume, se define, não há ruas de ouros no céu, não há um mar de diamantes, não há necessariamente um trono que dele sai relâmpagos e por cima dele tem um arco-íris como de esmeralda. Isso não são as grandes definições do céu. A grande definição do céu, já diz o Criador dele, é conhecer a Deus. É conhecer o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Por isso eu quero, essa manhã, te convidar a observar quantas e quantas vezes esse Deus Criador te convida a não ser um PhD na palavra de Deus, não ser um pós-doutor em teologia, mas ser alguém que se relaciona e fala com Ele. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 33, versículo 3 em diante. Na verdade, só o versículo 3. E eu vou te contextualizar em cerca desses próximos 10 versículos, que diz: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe o que é impressionante nesse texto? É o cenário.
O cenário é um cenário catastrófico, é um cenário apocalíptico. É um cenário em que o povo de Deus foi vencido pelos cananeus, pelos babilônicos. E eles serão destruídos, as casas serão derribadas, as mulheres serão violentadas, os homens serão mortos, os filhos serão levados cativos, e está um caos diante disso tudo. E Deus está falando, invoca-me. Invoca-me e eu vou te responder. E eu vou te falar coisas que você não sabe, que são ocultas a você, que são grandiosas demais para você. E sabe o que ele vai falar? É que mesmo diante de um povo destruído, devastado, abatido, fragilizado, Ele é Deus para restaurar. Ele é Deus para curar. Ele é Deus para reformar, restabelecer. E Ele diz nesse mesmo texto que esse Deus responde a esse povo de uma forma tão grande, que as pessoas que estão vendo são literalmente, ficam pasmas diante da tamanha reforma e reconstrução e transformação de cenários que Deus pode fazer àqueles que o invocam. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está falando de oração, e esta oração que é apresentada em Apocalipse 6, Apocalipse 8, Apocalipse 15, e em muitos outros textos de Apocalipse, é que Deus te convida a orar. Ele te chama a orar. Ele te chama a ter um relacionamento com Ele. Se o povo, já disse 2 Crônicas 7, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E orar. E eu preciso te fazer um convite muito importante, você que está vindo à nossa igreja, está caminhando com a gente, ore mais. Porque biblicamente você é convidado a orar. Olha o que Jesus vai dizer, peça. Peça e vocês receberão. Bata e o quê? E a porta se abrirá. Busque e encontrarão. Porque todo que bate, se abre. Ao que busca, encontra. Ao que pede, recebe. Olha que interessante, olha o que Tiago diz quando se fala da oração. Olha, vocês querem, vocês desejam, e vocês não têm. Vocês lutam, vocês matam, e nada conseguem. Vocês pedem e vocês não recebem, porque pedem mal. Olha que interessante, quando ele olha para... Olha o que Tiago está dizendo. Ele está dizendo que vocês desejam as coisas, mas vocês não conseguem, porque só desejar faz as coisas acontecerem, sim ou não? Igor, o dia que você quis a Rebeca como sua esposa, isso tornou dela sua esposa? Não. Tem um rapaz aqui que está casando graças à misericórdia de Deus, porque a gente teve que empurrar ele para cima da menina, porque se dependesse dele, ele não ia para cima da menina. Eu falei, meu filho, acorda, você gosta da menina? Gosto, então namora com a menina, pede para namorar, senão você não vai namorar não, porque só querer não vai resolver, sim ou não? Então você que está com dificuldade, aprende. Só querer não resolve, você tem que agir, tem que ir atrás. E ele vai dizer, e quando vocês agem de uma forma cruel, dura, vocês matam, vocês tramam, e mesmo assim vocês não têm nada. Ou seja, agir de formas vazias ou pecadoras também não resolve, porque vocês acabam não alcançando. E ele vai dizer mais, e vocês que oram, vocês também não alcançam, ou seja, não é só orar, não é só desejar, não é só fazer de uma forma equivocada. Então, quando a gente olha para o que o texto afirma categoricamente sobre, ele te convida a orar, a pedir, a invocar, a bater. Não é um processo natural que surge, que acontece, que explode uma bomba de purpurina na sua cabeça e que você começa a fazer. É algo que você, de alguma forma, se relaciona e faz, e age.
Uma outra coisa que nós podemos ter certeza acerca destas orações que são levadas a Deus pelos seus anjos, pelos anciãos e pelo povo de Deus, estas orações que são apresentadas para Ele diante do final dos tempos, são orações ouvidas, respondidas. Vá comigo em Êxodo capítulo 3. Versículo 5 em diante diz o seguinte, Êxodo 3 é o seguinte: Moisés está lá cuidando das ovelhas do seu sogro, e aí ele vê uma sarça ardente, ou seja, uma árvore pegando fogo que não se consome. O fogo está na árvore, mas a árvore não é consumida pelo fogo. Então ele fala assim, deixa eu lá ver o que é isso, né? E quando ele chega perto dessa árvore, então uma voz sai da árvore e diz o seguinte: não te chegues para... vou ler o versículo antes, o versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E a gente poderia pregar só nesse versículo, tá? Porque o lugar onde você fala com Deus, o ambiente onde você fala com Deus, é santo. Mas vamos continuar. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Pode parar aí. Então Deus viu o sofrimento do seu povo. Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus desceu para livrar o seu povo. Essa narrativa que você encontra em Êxodo 3, você vai ver espalhada por toda a palavra de Deus, como Apocalipse capítulo 6. Depois do rompimento do quinto selo, ele viu uma multidão diante do trono, vestido de branco, e essa multidão falava assim, Senhor, até quando? Até quando você não fará justiça, Senhor? Até quando? Até quando você não vingará o nosso sangue que foi derramado? E aí o texto diz que foram dados novas vestes a estes. E foi dito a eles, esperem por um pouco mais de tempo. Até que se cumpra tudo que precisava ser cumprido. Até que todos que precisam morrer, morram. E o seu sangue sejam derramados. E esses pecados sejam acumulados, para que então eu cumpra os meus propósitos. Mas o que me choca é, o povo de Deus, ele é constantemente convidado a orar. O povo de Deus, ele é constantemente convidado a ver as respostas de Deus para as suas orações. Quer um exemplo? Todas as vezes que um judeu, uma criança, via e participava de uma festa judaica, da Páscoa, do tabernáculo ou da colheita, Deus falava o seguinte, essas crianças vão te perguntar, por que a gente faz isso? Por que a gente faz isso? E a resposta vai ser, porque Deus, como um poderoso, tirou a gente do Egito. Porque Deus ouviu o nosso clamor, viu o nosso sofrimento, desceu para nos resgatar. Porque o nosso Deus é um Deus que abriu o mar vermelho e afogou os egípcios e nos fez passar. Porque o nosso Deus parou o Jordão. Porque o nosso Deus derrubou as muralhas de Jericó. Porque o nosso Deus nos fez triunfantes, vitoriosos em meio a uma luta que nós não poderíamos vencer. Por causa do nosso Deus é que nós comemoramos isso e aquilo. É porque nós temos um Deus que ouve o seu povo, que ouve o clamor do seu povo. Agora, eu fico muito curioso, como é que isso funciona se nós não clamarmos? Como diz Paulo em Filipenses 4,
que nossas ansiedades e medos deveriam estar diante de Deus, com as nossas orações e súplicas e ações de graças? Como é que funciona se elas não estiverem? Você já parou para pensar nisso? Se as nossas ansiedades não estiverem sendo colocadas diante de Deus com as nossas orações, aonde elas estarão então? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se ele não se humilhar? E se ele não orar? Como é que funciona? Invoca-me e te responderei. E se eu não invocar? Como é que funciona? Você já parou para perguntar sobre isso? E se as taças estiverem vazias? E se o incensário estiver vazio? Como isso aconteceria? Como que nós, povo de Deus, caminharemos sem falar com esse Deus? Como nós, povo de Deus, que bate no peito e fala, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, eu me relaciono com esse Deus, como que seria isso se nós não orássemos? Se nós não nos relacionássemos, se nós não acreditássemos que nós não só devemos orar, porque Ele nos convida a orar, mas que Ele ouve e Ele responde às nossas orações, como nós caminharíamos com as nossas vidas? Eu ouso dizer que caminharíamos exatamente igual o povo de Romanos, capítulo 1. Quer ir comigo lá? Rapidinho. Versículo 18. Me perdoem se parecer pesado ouvir isso, mas a gente vai chegar lá. Diz assim, ó: a ira de Deus se revela do céu, contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensatos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens a imundície pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqueles que conheciam Deus, que viam Deus, que sabiam que Ele era Deus, se recusaram a adorá-lo como Deus, Deus os entregou. Ele os entregou a uma forma de pensar reprovável. Ele os entregou para se inculcarem como sábios. Sabe o que é inculcar como sábio? Não, eu já entendi isso aqui, dá licença. Eu sei como é que funciona, dá licença. Eu sei. Você já conversou com alguém? Tudo que você fala, não, eu sei. Dá uma raiva? Então, eu sei. Ah, você sabe. Então tá bom. Você sabe. Ah, tá, você sabe. Então tá bom. Não, mas eu sei. Não, tá bom. Então você sabe. Então vai, você sabe, vai, vive. Você sabe. Você sabe o que deve fazer. Olha que interessante, parte de um pressuposto de que aqueles que são criatura sabiam que Ele é o Criador, e por saber que era o Criador, mesmo sabendo que era um Criador, se recusaram a adorá-lo como Criador. Vamos trazer para a nossa linguagem aquilo que a gente está falando sobre oração? Se você sabe que você deve orar, se você sabe que Deus responde a oração, o que será que vai acontecer se você não orar? Será que Deus vai falar assim, tá bom então, já que você sabe? Tá bom, já que você sabe o que é melhor para a sua vida, pode seguir o caminho que você quer viver.
Se você sabe qual é a faculdade que você quer fazer, então segue a faculdade que você quer fazer. Então, se você sabe que cheirar esse pó branco não vai te fazer alguém dependente químico, então cheire esse pó branco. Se você sabe que vai ser a última vez que você vai assaltar o banco, e que você sabe exatamente como deveria fazer, então faça. Se você sabe que ela é a mulher da sua vida, então case. Se você sabe, então haja, independente de mim, seu Criador. Será que é um risco que corremos, irmãos? De ser tão autossuficientes, de sabendo que somos convidados a orar, de sabendo que Ele responde a oração, em não orar? E pela sua grandeza, Ele permite ao seu povo errar. Porque veja, vamos fazer uma nova recapitulação. Eu sei que domingo passado eu já fiz, mas se você não veio domingo passado e não assistiu o culto, eu vou fazer para você. Atos 1. E eles perseveravam unânimes em oração. Atos 2, o Espírito Santo desce. Atos 3, Pedro e João estão indo para a hora 9 da oração do templo. Eles veem um homem coxo. Pedro impõe as mãos sobre ele e fala assim, em nome de Jesus, levanta. O homem coxo anda. Atos 4, os homens e mulheres de Deus se reúnem e oram, e depois da sua oração, o local treme com um terremoto, e todos ficam cheios do poder de Deus. Atos 10, Cornélio está orando, e ele tem uma revelação de um anjo. Atos 10, Pedro está orando, e o anjo manda ele ir lá, explicar para Cornélio o que está acontecendo. Atos 20, Paulo está orando com os presbíteros de Éfeso. Atos 20, ele está orando com o povo de Deus em Tiro, ajoelhados na praia. Atos 9, Paulo está orando há 3 dias e jejuando, depois da revelação de Jesus. Oração, oração, oração. Atos 13, a igreja de Antioquia ora e jejua para enviar Paulo e Barnabé. Atos 16, Paulo encontra um lugar de oração em Filipos, e ali vai pregar o Evangelho, e ali Lídia se converte. Depois daquilo, ele liberta uma mulher que está sendo oprimida pelo diabo. Depois daquilo, ele está preso, meia-noite, espancado, humilhado, mas está orando, está louvando a Deus em oração. Percebe? O povo de Deus, ele ora. Ele ora. Não tem como a gente fugir biblicamente dessa expressão. E ele ora por quem? Por todos. Ele ora pelas lideranças, ele ora pelos filhos, ele ora pelos inimigos, ele ora pelos que nos fazem mal, eles oram para os que estão cegos, eles oram para os que veem, eles oram pelo povo, eles oram pelos inimigos, eles oram pelas lideranças, eles oram pelos pastores, eles oram para impor as mãos sobre as pessoas, eles oram. É isso que a igreja faz, a igreja ora. Então não tem nenhuma marca que te defina mais como cristão externa do que a oração. Porque é a oração que subirá diante de Deus no final dos tempos, como a gente acabou de ler em Apocalipse capítulo 8. É a oração que define um cristão quando ele ora, quando ele se torna filho de Deus por estar orando pelos seus inimigos. Ore pelos seus inimigos para que vos torneis filhos de Deus. Quando nós começarmos a entender que o que nos define como igreja não são a placa bonita, não são as cadeiras confortáveis, não são as paredes bem pintadas, não é o púlpito, não são os louvores bem cantados,
Mas o que nos define como povo de Deus é o relacionamento que temos com esse Deus. Vocês lembram de Moisés, que a gente citou aqui agora há pouco? Tem um texto muito, muito conhecido, muito forte, em Êxodo capítulo 33. Moisés subiu para ter uma conversa, um bate-papo com Deus, né? E o bate-papo dele com Deus demorou 40 dias. Você já esperou alguma coisa 40 dias sem informação? Se o seu salário não caiu hoje não, dia 5, o salário não caiu. Aí passou um dia, nada. Passou 2 dias, nada. Passou 10 dias. Mentira que você já vai ter reclamado. Mas passou 40 dias, o que você vai fazer? Então, o povo foi uma coisa parecida. Moisés subiu para falar com Deus. 40 dias depois, cadê Moisés? Nada de Moisés. O que o povo brilhantemente pensou? Ah, esse cara morreu. Deve estar morto lá e ninguém pode subir, porque Deus mandou subir. Se subisse, a gente ia morrer. Não dá para lá ver, né? Então, morreu, vamos partir do pressuposto que ele morreu mesmo e vamos viver a vida. Vamos criar os nossos próprios deuses agora e vamos adorar esses deuses, porque esses deuses é que nos tiraram da terra do Egito, da escravidão. Erraram feio, né? Erraram rude. Sabe o que Moisés diz? Senhor, perdoa esse povo. Eu fico imaginando a conversa tete a tete de Moisés com Deus. Deus, tem que dar um desconto para esse povo. Eles ficaram 400 anos. 400 anos. Vendo uma nação adorar os seus deuses. Tem que dar um desconto para esses caras. Veja, e é a nação mais poderosa do mundo daquela época. Eles têm um Deus para cada coisa. Você tem que dar um desconto para eles. E quando Moisés viu que o negócio não ia para frente, ele falou assim, Deus, deixa eu explicar uma coisa. Se o Senhor não for com a gente, não tem sentido a gente ir. Se o Senhor não for com a gente, não me envia, porque não é justamente pelo Senhor estar no meio de nós. Não é porque o Senhor está entre nós que nós somos o teu povo. Não é isso que define nós sermos teu e o Senhor ser nosso? Não é o Senhor estar entre nós? E é muito interessante, porque essa é a grande característica do povo de Deus. Vocês sabem tão bem quanto eu que a igreja surge, nasce não em templos mais, mas nas suas próprias casas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Em cada alma havia temor. Percebe? Não tem templo. Eles tinham relacionamento entre eles e com o seu Criador. É isso que nos define, igreja. É isso que sobe diante de Deus. É isso que subirá diante de Deus nos últimos dias. É impressionante o texto não dizer que o anjo tinha um incensário cheio de estudos bíblicos. Já parou para pensar que não é isso que está escrito? Não estou falando que a gente não tem que estudar o texto, não, pelo contrário. A gente só pode chegar à conclusão que eu estou chegando hoje é com textos bíblicos mesmo. Mas o que sobe a Deus são as orações do seu povo. Não é o que o seu povo sabe. Não é o que o seu povo tem. Não é o que o seu povo faz. É o que o seu povo ora. É o que o seu povo se relaciona. É que o seu povo conhece. A partir da oração, o seu Deus. Por isso eu preciso ser quase que insistente em falar sobre esse assunto. O nosso culto de quarta, que é o culto de oração, precisa ser o culto mais relevante dessa igreja. Na verdade, ele já é o culto mais relevante dessa igreja. Ele não é o culto mais o quê? Tem que falar mais alto, eu não ouvi. Não é o culto mais cheio, não é o culto com maior presença, mas ele de fato é o culto mais relevante dessa igreja.
Nós não temos bateria, piano, 3 músicos, não, 3 cantores. Não ficamos em meia luz, mas é o culto mais relevante dessa igreja. Porque é um culto direcionado especificamente para você falar com Deus, para você ter um relacionamento com Ele ali, naquele momento, para você orar. E por último, agora para encerrar, eu quero te convidar a pensar mais uma vez voltando ao Apocalipse, agora capítulo 8, continuar no capítulo 8. Versículo 4. Em diante, que diz: E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o atirou à terra. E houve trovões, vozes e relâmpagos, e terremoto. É muito importante a gente entender essas figuras de Apocalipse. Toda vez que Apocalipse fala de trovão, vozes, relâmpagos e terremoto, ele traz a ideia de julgamento, de algo que vai abalar todos os sistemas. E é o que acontece agora nas trombetas. As trombetas e as taças, elas têm quase que uma sincronia em sua aparência. Elas falam de um julgamento que acontecerá, aonde o mundo será flagelado pela justiça de Deus. Mas o que nos chama a atenção é que o povo de Deus tem uma função específica nesses momentos, que é a oração. Eles estão orando. E eu não sei se você foi impactado por esse louvor antigo, como eu, mas tem um louvor que sempre mexeu muito comigo, que fala assim, ó, que não passe de nós, que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante. Esse louvor sempre mexeu comigo. Que não seja preciso que se levante uma geração que ore. Ore por um mundo que será julgado, ore por pessoas que sofrerão muitas coisas, ore para que o reino de Deus se cumpra e o nome dele seja santificado e que a vontade dele aconteça na terra ou no céu. Que não seja preciso que um outro grupo venha, porque nós temos exatamente o que esse outro grupo teria: a palavra e o Espírito. Então, cabe a nós sermos confrontados por essa realidade do texto e refletir um pouquinho o que tem nos definido como cristãos. É o teu conteúdo bíblico? Muito bem. Os fariseus, aqueles que crucificaram Jesus, também tinham. É religiosidade? Aqueles que mataram Jesus também tinham. Eram extremamente religiosos. Eles até oravam, tá, gente? Cuidado. Jejuavam. Só que, como o próprio Cristo afirma, eles oravam para si mesmos. Eles tinham um monte de regrinhas. Você é muito obediente às regrinhas? Não pode, não toca, não faz, não come, não vive, não é feliz. Eles tinham essas regrinhas todas. Mas eles crucificaram o Rei da Glória.
E Jesus explica, eles o fizeram porque não o conhecem, nem a Ele e nem ao seu Pai. Percebe como que é perigoso? Você está dentro de um regime religioso e não conhecer a Deus? Você pode fazer atrocidades em nome desse Deus. E nós somos um regime religioso. Qualquer igreja é um regime religioso. Então, para que isso não se torne o seu grande pecado, você precisa ter oração e relacionamento com Deus. Precisa ter. Não é opcional. Nunca foi, na verdade, né? Mas não é opcional. O que nos define povo de Deus é Deus estar no meio do seu povo. E Ele só está no meio do seu povo. Agora eu estou trazendo a ideia da tenda da aliança. É quando a tenda da aliança, ou quando a presença de Deus, ela é manifesta no povo de Deus, no povo de Israel, através da oração. Você precisa orar. Ponto. Está vivendo lutas? Ore. Está vivendo momentos de vitória? Ore mais. Porque foi em momentos de vitória que as pessoas normalmente caem. Você está vivendo um momento de, pastor, tudo bem, tudo que você está falando, já ouvi 20 mil vezes as pessoas falarem, mas eu não consigo orar, então ore. Ore e faça a oração mais curta da sua vida. Deus, me ajuda a orar. Porque a palavra de Deus ela é imperativa nessa questão. Homens e mulheres de Deus são conhecidos porque oram. Não são conhecidos porque vão à igreja, não são conhecidos porque dão dízimo, não são conhecidos porque obedecem às regras, não são conhecidos porque sabem muito da Bíblia, eles são conhecidos porque conhecem a Deus, porque se relacionam com esse Deus, porque praticam o que é óbvio, mas que nem sempre é feito, que é a oração. E isso é que vai despertar o fim. E se você entende Apocalipse como eu, você deve estar ansioso pelo fim. Sim ou não? Ah, não, pastor, eu quero casar. Não, vai por mim. É melhor chegar ao fim. Porque no casamento tem muita lágrima, não tem? Quem é casado sabe. Ué, por que os homens abaixaram a cabeça? Não entendi. Um monte de homem abaixou a cabeça assim. Tem muitas lutas. Tem muitos prejuízos. Tem muitas perdas. E na eternidade, segundo o próprio texto que cremos, lá não vai haver lágrima, não vai haver dor, não vai haver sofrimento. Até por isso eu acredito que minha sogra não vai estar lá. Mas, se ela tiver, eu vou entender que Deus vai fazer tudo novo mesmo, né? Mas, gente, brincadeiras à parte, né? Tadinha da minha sogra. O que nos faz, de fato, povo, é conhecer esse Deus, se relacionar com esse Deus. E não tem outro caminho que não seja uma vida sincera diante dele de oração. E a gente não vai nem entrar naquele ponto de não ter tempo, de não saber, porque a gente sabe que esses pontos são secundários. Tempo todo mundo tem, saber todo mundo sabe, a gente só não faz mesmo, né? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela oportunidade que temos de falar com o Senhor, de nos relacionarmos com o Senhor. Pai, muito obrigado, porque inquestionavelmente, Senhor, precisamos voltar a essa prática de uma vida sincera de oração, de ter um relacionamento, de conhecer a Ti, de falar contigo, de Te ouvir. Ó Deus, quem somos nós, Pai, para tomarmos as rédeas das nossas vidas? Quem somos nós, Senhor, para tomarmos as decisões como se fôssemos senhores do que está por vir? Nos ajuda, Deus, a ter a humildade para orar.
nos ajude a ter a capacidade de reconhecer em Ti o único caminho de uma vida sincera com o Senhor. Pai, hoje à noite nós vamos falar de oração de novo. Espero que todo mundo esteja aqui. Nós vamos tratar esse assunto que tenho visto como o mais importante na Tua casa. E a minha oração é que nós possamos orar. Orar de fato, nos relacionarmos contigo, conhecermos a Ti e sermos plenamente conhecidos por Ti. Pai, fala com a gente e que se alguém aqui essa manhã precisava ouvir isso, Deus, fortalece essa pessoa a viver uma vida poderosa e extraordinária na oração. Nos ajuda cada vez mais a ser instrumentos do Senhor para aquilo que o Senhor vai fazer. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa arrogância, perdoa a nossa prepotência, perdoa o nosso sentimento de autossuficientes que somos. E nos ajuda, Deus, como diz o Teu próprio texto, a primeiro nos humilharmos diante de Ti e depois a orarmos a Ti, para que então o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor faz com maestria, ouvir as nossas orações, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Ó Deus, sara a terra destruída, devastada. Sara o casamento destruído e devastado. Sara, ó Deus, as emoções destruídas e devastadas. Sara, ó Deus, as nossas almas abatidas. Sara, ó Deus, as nossas emoções. Sara, Senhor, as nossas famílias. Sara, Deus, o Teu povo. Para que o Teu povo Te glorifique, ó Deus, Te honre, Te exalte como nos convém. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Cristo, que oramos, gratos por tudo que o Senhor já fez por nós e ainda fará. Em nome dEle que oramos e agradecemos. Amém.